o lado obscuro do presidente da República do Brasil. Dizem que os corredores do poder escondem os maiores segredos, que os homens mais influentes carregam em suas almas os maiores demônios. Prepare-se para mergulhar nas trevas que se escondem por trás da fachada brilhante do poder. No auge de sua carreira, o presidente da República do Brasil parecia ter tudo: poder, riqueza e o respeito de milhões. Porém, por trás da máscara de líder carismático, escondia-se um homem atormentado por desejos obscuros e ambições insaciáveis. Tudo começou quando, durante uma viagem oficial, o presidente se hospedou em uma mansão isolada, supostamente assombrada. Intrigado pelas histórias de fantasmas que circulavam, ele decidiu explorar os corredores sômbrios durante a noite. Foi naquele momento que algo despertou dentro dele, algo que até então permanecia adormecido. À medida que caminhava pelos aposentos, o presidente sentiu uma presença inquietante. Sombras pareciam dançar nas paredes, sussurros ecoavam em seus ouvidos. E então, diante de seus olhos atônitos, uma figura etérea surgiu. Era uma mulher, bela e aterradora, que o encarava com olhos de gelo. "Bem-vindo, meu caro", ela disse, a voz ressoando como um sino funéreo. "Eu sei de seus desejos mais sombrios. Sei do que você é capaz." O presidente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela mulher parecia ler sua alma como um livro aberto. Ela sabia coisas que ele nem mesmo admitia para si mesmo. Fascinado e aterrorizado, o presidente se viu atraído por aquela presença sobrenatural. Ela lhe ofereceu poder, riqueza e influência além de seus sonhos mais ambiciosos. Tudo o que ele precisava fazer era aceitar sua oferta. Diante da tentadora oferta da misteriosa mulher, o presidente se viu em uma encruzilhada. Sua sede de poder e ambição pareciam falar mais alto do que sua razão. Aquela era uma oportunidade única de realizar seus sonhos mais sômbrios, de se tornar um deus entre os homens. Após alguns momentos de hesitação, o presidente tomou sua decisão. Ele acenou afirmativamente, selando um pacto com aquela criatura sobrenatural. Um sorriso sinistro se formou nos lábios da mulher, que então se dissipou em uma nuvem de fumaça negra. A partir daquele momento, uma transformação começou a tomar forma. O presidente sentiu uma energia sombria percorrendo seu corpo, uma sede de domínio que ele jamais havia experimentado. Seus olhos brilhavam com uma malícia sem precedentes, e sua mente era assombrada por desejos cada vez mais obscuros. Nas semanas seguintes, o presidente começou a tomar decisões cada vez mais controversas e autoritárias. Ele esmagava seus oponentes políticos sem piedade, manipulava a mídia e consolidava seu poder de maneira implacável. Aqueles que ousavam desafiá-lo desapareciam misteriosamente, deixando um rastro de medo e desconfiança. Sua popularidade crescia entre aqueles que se deleitavam com sua liderança forte e sua determinação em colocar o país nos eixos. Mas para os mais atentos, havia algo de sinistro por trás daquela fachada de líder carismático. Seus olhos reflitam que parecia se aprofundar a cada dia. Será que o presidente conseguirá manter seu pacto com a criatura sobrenatural, ou seu desejo insaciável de poder o levará à sua própria ruína? Continue para descobrir. À medida que o presidente consolidava seu poder, a população começou a reagir com crescente inquietação. Aquele homem, que antes era visto como um líder forte e determinado, agora parecia cada vez mais distante e ameaçador. Os cidadãos observavam com crescente desconforto as medidas cada vez mais autoritárias e repressivas do governo. Leis eram promulgadas para limitar a liberdade de expressão, a imprensa independente era silenciada e qualquer oposição era tratada com mão de ferro. Nas ruas, os protestos começaram a eclodir. Multidões se reuniam, gritando palavras de ordem contra a tirania do presidente. Eles denunciavam a corrupção, a violência policial e a erosão das instituições democráticas. Mas suas vozes eram sistematicamente sufocadas pela máquina de propaganda do governo. Aqueles que ousavam se manifestar abertamente contra o regime eram brutalmente reprimidos. Prisões arbitrárias, desaparecimentos forçados e até mesmo assassinatos se tornaram cada vez mais comuns. O medo e a desconfiança se espalhavam como uma doença contagiosa, minando a coesão social. Mesmo assim, o povo não se calava. Grupos clandestinos se formavam, planejando ações de resistência e desobediência civil. Eles sabiam que o futuro de seu país estava em jogo e estavam dispostos a arriscar tudo para recuperar sua liberdade. Enquanto isso, o presidente se tornava cada vez mais isolado, rodeado apenas por aqueles que lhe eram leais. Sua paranoia crescia,
e ele via inimigos em todos os cantos. Sua sede de poder parecia insaciável, e ele estava disposto a fazer qualquer coisa para mantê-lo. A tensão entre o povo e o governo chegava a um ponto crítico. Será que uma rebelião popular conseguirá derrubar o regime do presidente? Ou ele conseguirá se manter no poder, mesmo que tenha que afundar o país em um banho de sangue? Enquanto a situação no país se deteriorava rapidamente, os olhos do mundo se voltavam com crescente preocupação para o que acontecia no Brasil. A comunidade internacional acompanhava com apreensão as notícias vindas do país. Líderes de outras nações condenaram veementemente as ações autoritárias do presidente, exigindo que ele restabelecesse as liberdades democráticas e respeitasse os direitos humanos. Sanções econômicas foram impostas na tentativa de forçá-lo a recuar do seu caminho de repressão. Organizações internacionais de direitos humanos denunciaram os abusos cometidos pelo regime, pressionando por intervenção. Apelos foram feitos à Organização das Nações Unidas para que tomasse medidas enérgicas contra a crescente tirania no Brasil. Porém, o presidente permanecia inabalável. Ele acusava a interferência estrangeira de ser uma conspiração para enfraquecer seu país e derrubar seu governo. Sua propaganda intensificou-se, pintando o Brasil como uma nação sitiada por forças inimigas. Precisava se unir em torno de sua liderança. Alguns países chegaram a considerar a possibilidade de uma intervenção militar, temendo que a situação fugisse completamente do controle. Mas o risco de uma guerra aberta e o receio de um conflito global mantinham a maioria dos líderes mundiais em uma posição de cautela. Enquanto isso, a população brasileira continuava a se debater entre a esperança de uma salvação externa e o medo de que a intervenção internacional apenas piorasse as coisas. Eles se perguntavam se a comunidade global teria coragem de agir antes que fosse tarde demais. O mundo observava com crescente apreensão, à espera de ver se o presidente sucumbiria às pressões internacionais ou se consolidaria seu domínio sobre o país. Conforme os meses se passavam, a situação no Brasil se tornava cada vez mais sombria. O presidente, cada vez mais enlouquecido pelo poder, parecia determinado a esmagar qualquer oposição, mesmo que isso significasse mergulhar o país em um caos sangrento. Os protestos nas ruas se tornaram cada vez mais violentos, com confrontos brutais entre manifestantes e forças de segurança leais ao regime. Relatos de torturas, desaparecimentos e execuções extrajudiciais se espalhavam, chocando a comunidade internacional. Apesar das crescentes pressões externas, o presidente permanecia inabalável. Ele consolidava seu domínio sobre as instituições, colocando leais a seu redor e eliminando qualquer vestígio de oposição. O país parecia cada vez mais isolado do mundo, uma fortaleza governada por um tirano obcecado pelo poder. E então, em uma noite sombria, tudo chegou ao seu ápice. Rumores de um golpe de Estado circulavam, e o presidente respondeu com uma onda de repressão sem precedentes. Tanques nas ruas, toque de recolher e uma caçada implacável aos traidores da pátria. Naquela noite, o céu do Brasil se iluminou com um clarão de explosões e o estrondo de disparos. A população, aterrorizada, se refugiava em suas casas, rezando para que aquele pesadelo tivesse um fim. Mas o presidente, obcecado pelo poder, parecia disposto a sacrificar tudo para manter seu domínio. Será que a tirania do presidente chegará ao fim? Ou ele conseguirá se manter no poder, mesmo que às custas da destruição de seu próprio país? Não percam os próximos capítulos desta história sombria, que aguarda o Brasil e seu povo diante da crescente tirania do presidente. Estaremos acompanhando de perto os desdobramentos desta trama aterradora, revelando cada vez mais os segredos obscuros que se escondem por trás do poder. Inscreva-se agora no meu canal Narrativas Sinistras do Anoitecer e fique por dentro de todas as atualizações. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que juntos possamos mergulhar neste abismo de terror e suspense. Não se esqueçam, os corredores do poder escondem os maiores segredos. E aqui, nós não temos medo de desvendar até mesmo os demônios que assombram os homens mais influentes. Até a próxima parte, meus caros. Preparem-se para mais uma dose de terror que irá congelar seus ossos.